Vou ler para vocês O Padeiro Polonês, lançado pela editora Sete Letras, em 2015. Esse livro é dedicado a Paulo Moura, meu falecido marido, um grande clarinetista que encantou o mundo e continua encantando a minha memória. Mas esse livro é sobre o meu pai. Uma cesta de pães de argila, modelada por mão de artista, repousa sobre o móvel perto da porta. O olhar descansa sobre essa e outras preciosidades feitas com o barro da memória, entre entradas e partidas de casa. É fora do tempo, como o casal de amantes bailando, torneados em finos tons, entre o ocre e o azul, e para sempre enlaçados, um só corpo, no encontro de caras metades. E a acrobata, de ponta cabeça, o corpete azul pavão, pés agitam uma bola multicolorida de criança, e o provisório das coisas é convite à harmonia. Do pó da terra, Deus modelou Adão, soprando em suas narinas alento de vida. Torneado e cozido, o barro é a matéria de origem, para mim, matriz de saudade. Traz meu pai de volta. Ralar é o que ele fazia de melhor. O pão trançado em massa leve de vaga doçura e uma pitada pequena de sal, coroado de sementes de papoula. O fogo ordinário de segunda mão era a herança do irmão mais velho, tal como a casa de vila em Madureira, onde acamparíamos por alguns anos. Subjugado à solidão e devastado pelo câncer, tio Luís temera pelo que se perderia. Pouca coisa, bastante apenas para obedecer os mandamentos de transmissão. A vida a espraiar-se para além da miséria de um judeu perdido nos trópicos. Faleceria 3 dias depois da nossa chegada ao Brasil. E além do fogão barato e da pequena casa de vila, quantas lembranças, né? Confiou ao meu pai uma minguada clientela de vendedor ambulante. Meu pai não se fez de rogado, não dispensava donativos e decretou-se outra criatura, agora um mascate. Um clienteltic, como os tantos outros imigrantes do leste europeu, desbaratados na Terra do Sol. A vigília noturna que enfrentara sonolento esse padeiro polonês, o ofício familiar que exercera como clandestino nas noites de Paris, cambaleando diante da farinha amassada com água e fermento, dava lugar agora ao exercício de sedução. Muito fácil para ele. Sob o sol implacável, ofegaria por ruelas e becos nos arrebaldes da vila, na estrada do Portela. Madureira. Marcava seu trajeto com a precaução de quem desconhece língua e alfabeto e mal entende as poucas palavras que pronuncia. Debatia-se contra o medo de perder-se no árduo mundo novo. Sem afastar-se demais, revia as anotações mentais. Ali, um cartaz com letras vermelhas, desiguais e desbotadas. Ali, a porta verde da pequena farmácia. Mais adiante. Ali, o barro empoeirando a esquina. E, ao fundo, as grades magras e ferrugentas da escola pública do bairro. Consagrava-se por inteiro a essa intrincada geografia suburbana do Rio de Janeiro, na década de 50. Uma grande mala, repleta de quinquilharias e pesando na mão, era como um burro sem carga e carroça, suando em bicas, tateava as velhas cartelas de papel amarelado pelo tempo e preenchidas pela letra desenhada em arabescos pelo irmão falecido, né? Aventurando conciliar o endereço certo com o nome próprio do freguês. Encontrava. Ressoando uma sequência de palmas por entre alaridos desconexos, algazarras de som simulando a cadência.
melódica do português, alvoroçava a freguesia. Tinha o tom imperativo na voz e a veemência de um Moisés ensandecido pelo árido percurso do deserto. Convocava o povo eleito, a dispersa massa humana corrompida pelo bezerro de ouro que ele mesmo forjaria, longe da lei, fora das regras. Fazia um favor de bater-lhes a porta, parecia. Ou por acaso de nada valia a diáspora, a amarga errância pelo velho mundo convalescente da Segunda Grande Guerra, as incansáveis baldeações clandestinas por terra e mar, arrastando-nos da Polônia para Tel Aviv, em Israel, depois Marsella e Paris, na França. Até a capital do Brasil, isso não valia nada? De nada teria servido o largo percurso em navio por águas mediterrâneas, imigração fazendo o mundo parecer um deserto profano, se não pudesse agora demonstrar aos outros como ganhar a vida. Meu pai ruminava de si para si, enquanto aguardava que respondesse a seu chamado. Tudo conhecia da natureza humana. Mazelas, subterfúgios, a infâmia. Sabedoria para além do bem e mal, mas apenas para benefício próprio. Via-se perfeito, como a Halá, que modelava nas tardes de sexta-feira, sobre a enrugada pedra mármore, assentado em cavalete de madeira, no quintal, ao lado da porta dos fundos da cozinha do nosso recente refúgio, a casa da vila, na estrada do Portela. E o senhor Uzak debulhava ressentimentos, aguardando resposta a seus chamados. Mas não teria dificuldade em colher o olhar assombrado dessa gente a quem oferecia o valor das coisas sem valor algum. Tivessem os outros o trabalho de entendê-lo, se por acaso atormentava palavras e sílabas em encontros consonantais distantes, que não era do polonês ou do Yiddish da família. Nada inimia esse colecionador de estratagemas e digitas. Assim adularia os prováveis fregueses, com mímicas eloquentes, ostentando virtudes. Ia desembrulhando as peças mal alojadas sobre o parapeito das varandas, toalhas e lençóis de cama, bordados na ilha de madeira, cortes de casimira inglesa para ternos, rolos de linha egípcio de 600 fios, recomendado para camisas sociais de homem ou vestidos femininos de missa, percal levíssimo para a bata do pagãozinho do bebê. Camisolas e bichos, pijamas, aqui e ali um pequeno relógio de pulso, uma cruz de ouro para a primeira comunhão da menina, o bele-leque espanhol para a vovó, seda chinesa da madrinha de casamento, uma profusão de promessas festivas desprendia-se daquela cornucópia, um universo auspicioso, como a Halá que modelaria nas horas que antecediam o Halá, que antecedia o seu encontro com a Halá. Seria Shabat. Assim eram as tardes de sexta-feira. De olho na luz da primeira estrela do anoitecer, papai afundava as mãos, mergulhava de corpo inteiro na massa leve, de vaga doçura, com a sua pitada de sal. Debruçado diante da pedra mármore carcomida e vacilante do cavalete de madeira junto à porta da cozinha, encarnava a ressurreição de quem retornado do inferno, são e salvo, não haveria mais de comer o pão que o diabo amassou. E se Deus fora generoso bastante com o povo hebreu, que adorara o bezerro de ouro para agraciá-lo com uma segunda tábua de leis, por que não mereceria ele uma segunda chance? Afinal, era parte desse povo errante.